Se você estuda línguas, especialmente línguas como o latim, o alemão, o russo, o grego, ou ainda o turco, o húngaro, o finlandês e muitas outras por aí, você certamente já se deparou com a questão dos casos gramaticais, né? Bem capaz que você já tenha visto aí aquelas tabelas de declinação de substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, né? Com aquele monte de nomes como nominativo, acusativo, genitivo, dativo, prepositivo, ablativo e muitos outros por aí, né? E bem capaz que isso tenha causado um pouco de dor de cabeça, né? Deve ter ficado aí olhando aquelas tabelas e se perguntando, né? Para que serve tudo isso? Né? De onde saiu essa coisa toda? O que eu vou fazer com tudo isso? Bom, esse vídeo então é justamente para responder essas questões, né? O que são casos gramaticais? Como funcionam? Para que servem os casos gramaticais? Tá? Bom, para entender o conceito de caso gramatical, a gente precisa ter bem claro aí a definição de duas áreas aí da gramática, a morfologia e a sintaxe. Por quê? O caso gramatical tem aí um pé em cada uma delas, né? O que nós vamos fazer agora então é isso. Fazer uma rápida revisão do que é morfologia, uma rápida revisão do que é sintaxe, e aí a gente junta as duas coisas e entra de vez na questão de caso gramatical, certo? Vamos lá então para uma rápida revisão do que é morfologia, tá? A definição é então, morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A gente pode dizer também que morfologia são as diferentes formas de uma mesma palavra. Ou seja, você tem aí uma palavra na forma básica e essa forma básica se modifica, seja por questão gramatical, seja para gerar uma palavra nova, ok? Primeiro exemplo aqui do português, olha, o verbo chegar. O verbo chegar ele tem muitas formas diferentes, formas flexionadas. Aqui alguns exemplos. Cheguei, chegarão, chegaríamos. A gente poderia colocar aí uma lista bem longa de formas. Todas essas formas a gente diz que são de um mesmo verbo, né? Como se fosse aí um pacote, né? Uma palavra só que tem várias formas diferentes, cada uma dessas formas expressando um tempo específico, né? Ou sei lá, uma pessoa, um número específico, né? Um modo e tal. Todas as noções aí que são expressas pela flexão verbal. Então a gente muda o final do verbo, a gente muda a forma do verbo para mudar aí alguma coisa em relação à conjugação, né? Seja de tempo, de modo, de número, pessoa e muitas outras coisas aí. Um outro exemplo, um adjetivo aqui, ó, novo. Tá? Ele tem essas outras formas aí, ó, nova, novos, novas. São basicamente a mesma palavra, né, que se manifesta em formas diferentes de acordo com as características do substantivo ao qual ele está se referindo. Né? Lembra que um adjetivo, basicamente ele só funciona, né, se referindo a um substantivo. Ele atribui uma qualidade, uma característica a um substantivo. Mesmo quando ele vier sozinho, né, fica subentendido um substantivo aí. Então, numa língua como o português, em que os adjetivos se flexionam por questão de concordância, né, se você juntar, por exemplo, com um substantivo masculino que esteja no singular, você vai usar novo. Se você atribuir esse adjetivo a um substantivo feminino que esteja no plural, você vai usar novas. Tá? Então aí, mesma questão, né? Uma mesma palavra que se manifesta de formas diferentes de acordo aí com a concordância. E um outro caso, agora aqui um caso de derivação, né? Que nós criamos palavras novas mudando a forma de uma palavra primitiva ou inicial, né? Aqui, por exemplo, tem cansar, que é um verbo. Relacionado a essa palavra tem aí o adjetivo cansado. A gente tira o adjetivo cansado do verbo cansar. A gente muda o final dele e transforma um verbo em um adjetivo. Depois tem aí um substantivo, cansaço. A mesma coisa, você altera o final da palavra. Você tem uma palavra que tem um sentido relacionado, mas é uma outra palavra, uma outra classe de palavras, né? Um outro processo também é o processo de prefixação, né? Olha aqui, ó, descansar. A gente coloca um pedacinho aí antes da palavra, né? Muda a forma, né, da palavra como um todo e muda o sentido. Nesse caso aqui a gente faz o sentido oposto, né? O antônimo, descansar. Descanso, a mesma coisa, né? Aqui gerando o substantivo e tal. Mais um exemplo de como você pode mudar a forma de uma palavra, né? Nesse caso aqui para gerar palavras novas, tá? Então, morfologia é isso aí, tudo que tem a ver com modificação na forma de uma palavra. Seja um substantivo, seja um adjetivo, seja um verbo,
ou qualquer outra palavra. Basicamente, toda palavra pode ter algum tipo de modificação. Vamos ver agora o que é sintaxe. Sintaxe tem a definição aí, né? É o estudo da disposição das palavras na frase, incluindo a sua relação lógica entre as múltiplas combinações possíveis para transmitir um significado completo e compreensível. Basicamente, né, a gente pode dizer também que sintaxe é a ordem das palavras e a sua função dentro da frase, tá? Ou a posição, né, da palavra na frase e a função que a palavra exerce na frase. Ok? Então, ou a gente pode dizer também que sintaxe é, digamos assim, são as regras que a gente tem que seguir para juntar palavras e formar uma frase coerente, né? Ou para codificar uma mensagem usando as palavras disponíveis na língua. E por outro lado, né, as regras que a gente tem que seguir para decodificar uma mensagem, né, para entender uma frase a partir da ordem em que as palavras foram colocadas. Ok? Olha um exemplo aqui. No português a gente fala em casa. Essa expressão é bem comum, né? Todo mundo entende, né? E vem nessa ordem, em casa. Primeiro a preposição, depois o substantivo. Se você inverter a posição, vai ficar sem sentido, né? Casa em português não faz sentido, né? Se você falar assim, ninguém vai entender. Ok? Porém, sintaxe nem sempre é uma questão de certo ou errado. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Duas expressões diferentes, a filha da minha professora e a professora da minha filha. Você percebe que essas duas expressões são compostas pelas mesmas palavras. A gente tem exatamente as mesmas palavras nessas duas expressões. A única coisa que muda é a ordem em que essas palavras são colocadas. Então aí mudou a ordem, mudou a mensagem. Na primeira expressão aqui, ó, a filha da minha professora. Qual é a situação? Eu sou um estudante, né? Na escola eu tenho uma professora, essa professora tem uma filha, e é sobre essa filha que eu estou falando. Na outra aqui, ó, a professora da minha filha. É uma situação bem diferente, né? Eu sou um pai, a minha filha vai à escola, lá ela tem uma professora, e é sobre essa professora que eu estou falando. Então aí a gente muda a ordem, mudou a mensagem. Um outro exemplo aqui é do adjetivo grande em português, né? Ele muda o sentido de acordo com a posição que a gente coloca ele em relação ao substantivo, tá? Colocado depois do substantivo, ele fica com um sentido mais físico, né? Quando você fala de um jogador grande, você fala de um jogador alto, forte, né? Fisicamente grande, né? Agora, se ele vem antes do substantivo, muda o sentido, ó. Grande jogador. Um grande jogador é um jogador excelente, um jogador muito bom, né? Ele vindo antes, ele tem a ver aí com a qualidade, né? Esse grande jogador poderia ser de qualquer tamanho, ele pode ser um baixinho, enfim. Esse grande vindo antes, ele se refere à qualidade e não ao tamanho físico, tá? Então aí também é uma questão de sintaxe. Um adjetivo, ele tem um sentido diferente de acordo com a posição em que ele vem em relação ao substantivo. Um outro exemplo aqui, e agora que tem mais a ver com o que a gente vai focar, né, na questão dos casos, ó. O caçador matou o urso. Nessa frase aí, a gente tem uma ação, né, um verbo, a ação de matar, e duas personagens, um caçador e um urso. Como que a gente sabe aí quem é quem? Aqui está destacado, por exemplo, o urso. Como é que a gente sabe se o urso é o assassino aí ou a vítima? Em português, o que decide isso é a posição em relação ao verbo, né? Em português a gente coloca o sujeito antes, ou seja, o autor da ação vem antes, e o objeto depois do verbo, ou seja, no caso aqui a vítima viria depois do verbo. Então se o urso ele vem depois do verbo, fica claro para a gente que ele é a vítima aí, né? Então aí também é uma questão de sintaxe, que aí sim está relacionada à função sintática, né? A função que a palavra exerce na frase. Se eu quiser inverter, eu tenho que mudar a posição. Se eu quiser colocar aí o urso como o matador, né, e não a vítima, eu tenho que mudar a posição. Então, em português assim funciona. A posição da palavra em relação ao verbo determina se ele é sujeito ou se é objeto. E é aí que nós vamos entrar na questão do caso, porque caso é justamente isso, né? Tem justamente a ver com a função da palavra, ou de um sintagma nominal, mais especificamente, né, dentro de uma frase, de uma oração. Aqui, pela definição geral, ó, o caso é a função da palavra dentro de uma frase, oração ou cláusula. De acordo então com essa definição teórica, toda língua tem caso gramatical, né? Ali, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do português, né? O caçador matou o urso aí sendo objeto direto, ele estaria então no caso acusativo. Também, de acordo com a definição,
Caso gramatical se aplica a substantivos, pronomes, adjetivos, particípios, numerais, modificadores e determinantes. Ou seja, tudo aí que tem a ver com sintagma nominal, né? Porém, eu costumo usar uma definição um pouco diferente, mais voltada aí para a gente que estuda línguas, tá? Por que eu uso essa definição um pouco diferente? Porque em uma língua em que não há flexão de caso, a gente nunca vai estudar caso gramatical. Olha aqui o exemplo do português, por exemplo, né? O urso. Se você pegar o urso ali, tirar de contexto, né? Só essa expressão, o urso. Pergunta para qualquer falante de português. Essa expressão, o urso, é sujeito ou é objeto direto de uma frase? Não tem como a pessoa saber. Porque tanto numa função quanto na outra, essa expressão vai ser exatamente igual. Vai ser o urso. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, né? Que ele vai ter preposição, né? Mas enfim, a expressão em si não vai mudar. E isso vale para qualquer língua que, como se diz, né, não tem caso gramatical, né? Italiano, francês, inglês, se bem que o inglês tem o caso possessivo, né? Mas enfim, em geral a gente não fala de casos gramaticais no inglês, né? Então a definição que eu costumo usar é essa aqui, ó. Caso gramatical é a forma que uma palavra adquire ao exercer determinada função sintática. Observa que essa definição é um pouco diferente da definição teórica que eu dei ali em cima, né? Então, é a forma que a palavra adquire quando ela exerce uma função sintática específica. E se aplica primariamente a substantivos e pronomes, ou seja, aos núcleos de sintagma nominal, né? Secundariamente a adjetivos, numerais e outros modificadores e determinantes, por exemplo, artigos, né? Porque aí o caso dessas palavras vai ser só uma função aí de concordância com o núcleo do sintagma. Então vamos dar uma olhada aqui um exemplo do português, ó. Eu enganei você. Eu disse que não tinha caso gramatical no português e eu vou dar um exemplo de caso gramatical justamente do português. Tá, é que no português a gente tem aí o caso gramatical só nesses 6 pronomes básicos, né? 6 pronomes fundamentais básicos, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. 5 ou 6, né? Ele, ela, eles, elas. É tudo flexão de uma palavra só. Então só nesses pronomes aí que a gente tem caso gramatical no português. Olha aqui no exemplo, ó. Eu enganei você. Eu estou colocando a minha pessoa como o autor aí da enganação, né, o agente aí do verbo. Então eu uso a palavra eu uso a forma eu. Porém, se eu quiser me colocar como a vítima, não como o autor da ação, eu não uso eu uso me. Olha aí, ó, você me enganou. É a primeira pessoa. Quando exerce a função de sujeito é eu. Quando exerce a função de objeto é me. Ok? Aí é o que no português a gente chama de caso reto, no caso do eu, e caso oblíquo, quando é o me, né, que é o objeto aí, objeto direto ou indireto. Mesma coisa aí na segunda pessoa. Se eu quero colocar a segunda pessoa como sujeito, eu vou usar tu. Tu derrubaste a criança. Aqui eu estou colocando a segunda pessoa como o autor da maldade aí, né? Se por outro lado eu quiser colocar a segunda pessoa como a vítima da ação, eu não vou usar mais tu, eu vou usar te. A criança te derrubou. Ok? Então, caso gramatical é isso aí, ó. A palavra tem uma forma, no caso aqui quando ela exerce a função de sujeito, né? E outra forma quando ela exerce a função de objeto, né? Seja direto, seja indireto, né? E aqui nos pronomes ainda tem aquelas formas, é o mim, né? O ti, né? E outros aí, enfim. A diferença é que no português a gente só tem isso nesses 5 ou 6 pronomes básicos aí, né? Pronomes pessoais. E nas outras línguas, tipo alemão, latim, grego e tal, isso se aplica a todos os substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, ou seja, é algo que é generalizado. Enquanto no português a gente tem aí só como uma peculiaridade aí de meia dúzia de palavras, em outras línguas, nas línguas em que a gente tem que estudar caso, né, caso gramatical, o que acontece é que a mesma coisa que a gente faz só nesses pronomes, essas outras línguas fazem com todos os substantivos, pronomes, adjetivos, etc. e tal. Muito bem, vamos ver agora então alguns exemplos usando aí o latim, que é a língua mais clássica aí quando a gente fala de caso gramatical, né? Recuperando então aquela frase que eu usei, o caçador matou o urso. Aqui nós temos o sujeito marcado com essa cor vermelho pálido, sei lá como chama isso, e o objeto direto marcado com essa cor azulada, azul esverdeado pálido, aí eu também não sei o nome desse negócio. Enfim, né, o sujeito aí, o caçador,
e o objeto direto, o urso. Ok? Como que eu diria essa frase em latim? Olha aí, ó. Venator ursum occidit. Aqui eu coloquei nessa ordem, ó, primeiro o sujeito, depois o objeto e por último o verbo. Tá? Porque no latim é bem comum a gente colocar o verbo no final da frase. Tá? Não é uma regra absoluta, até porque no latim a ordem das palavras é consideravelmente livre. Quase totalmente livre a ordem das palavras. Tanto que essa mesma frase eu poderia colocar em qualquer ordem. Ó. Em qualquer ordem que eu colocar essas três palavras vai gerar exatamente a mesma frase. Ou seja, tá, são frases diferentes, mas enfim, o significado é exatamente o mesmo. Venator ursum occidit, ursum venator occidit, venator occidit ursum, ursum occidit venator, occidit venator ursum, occidit ursum venator. Todas significam exatamente o caçador matou o urso. E aí, como é que a gente faz para saber quem é o sujeito e quem é o objeto? Se a ordem não diz nada, o que faz a distinção então? É justamente a forma da palavra, a forma dos substantivos. Lembra que eu falei que em português, se você tirar ali ó, o urso desse contexto, apaga o resto da frase, pergunta para uma pessoa qual é a função sintática dessa palavra aqui, ó, urso, ou da expressão o urso. A pessoa não tem como saber, porque em português poderia ser o sujeito, poderia ser o objeto direto, poderia ser o objeto indireto, enfim, poderia ser qualquer coisa, porque seria exatamente a mesma coisa, o urso. Tá? No latim não, no latim é diferente. Se você tira aqui, por exemplo, ursum dessa frase, desse jeito, apaga todo o resto da frase, mostra esse ursum para alguém que sabe latim e pergunta para essa pessoa qual é a função dessa palavra na frase de onde eu tirei ela. A pessoa na hora vai saber que é um objeto direto. Só de olhar para ursum, a gente sabe que é um objeto direto de um verbo, né? Poderia ser também objeto de preposição, né? A gente vai ver daqui a pouco como funciona isso, mas basicamente a função primária é de objeto direto. Da mesma maneira, se você pegar venator, apaga o resto da frase, mostra só a palavra venator do jeito que está aí para alguém que sabe latim e pergunta qual é a função dessa palavra na frase de onde eu tirei. A pessoa vai matar na hora, vai ser sujeito, né, da frase. Ou talvez o predicativo do sujeito, que também usa essa mesma forma, né? Mas basicamente seria o sujeito. Porque justamente no latim é isso aí. A forma da palavra é que indica a função que ela exerce na frase. Ou melhor, a forma do substantivo, adjetivo e tal, indica a função sintática que ela exerce na frase. Em português, se eu quiser inverter os papéis aqui, né, colocar o urso como o assassino e o caçador como vítima, eu só preciso inverter a posição, certo? A gente já viu isso. Como que eu faço a mesma coisa em latim? Olha aqui, ó. Venatorem ursus occidit. Eu fiz questão de deixar as palavras na mesma ordem da frase anterior, para você ver que não é a ordem que manda aí. Tá? Venatorem aqui é o objeto direto, é o caçador aí que foi a vítima, né? Ursus é o sujeito, é a pessoa que está, a pessoa, né? Ou enfim, a personagem aí que está realizando a ação. Tá? E aqui de novo, se você tirar venatorem dessa frase, apaga o resto, mostra para alguém que sabe latim e pergunta aí qual é a função dessa palavra na frase original de onde eu tirei. A pessoa vai olhar para venatorem e vai falar, isso é o objeto direto. Ou poderia ser também objeto de preposição, como nós vamos ver depois, né? Da mesma maneira, se você tirar ursus dessa frase, apaga todo o resto, mostra para uma pessoa só ursus e pergunta qual é a função sintática dessa palavra na frase de onde eu tirei. A pessoa vai olhar, ursus, é sujeito, não poderia ser outra coisa, né? Ou predicativo do sujeito, né? Que, enfim, é a mesma coisa, basicamente. Quando tem verbo de ligação, não tem objeto direto, tudo é sujeito, basicamente, né? Então, é isso aí, né? A ordem das palavras não indica nada, tanto que, da mesma maneira que a anterior, você poderia ter qualquer ordem aí, né? Colocar essas três palavras em qualquer ordem que daria exatamente o mesmo sentido. Venatorem ursus occidit, ursus venatorem occidit, venatorem occidit ursus, ursus occidit venatorem, occidit venatorem ursus, occidit ursus venatorem. Tudo isso aí, todas essas frases significam exatamente a mesma coisa. O urso matou o caçador. Ok? Vou deixar aqui só uma para usar o espaço. Vamos ver mais alguns exemplos. Agora aqui um exemplo de objeto indireto, né? O caçador não confia no urso. O objeto indireto é quando você tem aí algo não é afetado diretamente, né? No caso aqui, o caçador não tem confiança
no urso, né? Digamos assim, a gente poderia dizer assim. Em português, sempre caracterizado por uma preposição, por isso que a gente chama de objeto indireto, né? No latim não vai ter preposição, mas vai ter um caso específico para isso, que a gente chama de dativo, né? Olha como fica aí, ó. Venator urso non fidit. Urso aí é o objeto indireto, tá? Por quê? Fidit é um verbo que exige complemento no objeto, que exige um complemento indireto, um complemento no caso dativo. Tá? Da mesma maneira que em português, confiar, você não confia alguém, você confia em alguém, né? Um outro exemplo aqui, o urso não agrada ao caçador. Você como dizer que o caçador não gosta do urso, né? Dessa forma aí, só para usar um objeto indireto. Não agradar a alguém, né? Mesma coisa no latim, ó. Ursus venatori non placet. Também o verbo placet exige o complemento no objeto indireto, ou seja, no caso dativo. Então aí, venatori. O próximo exemplo, o caçador se esqueceu do urso. Aqui seria mais ou menos um partitivo, né? Que tem a ver com a preposição de. Você esquece, né? Tipo, você perde a memória que você tem de alguém, algo por aí, né? A frase correspondente em latim, venator ursi oblitus est. Agora você vê aqui, mais uma forma diferente. Ó. Teve ursum, teve ursus, teve urso, agora é ursi. Essa forma aí que a gente chama de genitivo, em geral corresponde à preposição de do português. Invertendo aqui, né? O urso se esqueceu do caçador, a mesma coisa, ursus venatoris oblitus est. Então a gente tem o venator, quando é sujeito, venatorem, quando é objeto direto, venatori, quando é objeto indireto, e agora venatoris, quando é uma relação aí de partitivo, né, que corresponde à preposição de no português. Tá? Vê que cada função tem uma forma correspondente. Outro caso aqui agora, o urso é maior que o caçador. Aqui um complemento de um comparativo, né, a gente pode chamar de um complemento adverbial, digamos assim, né? E olha como fica em latim, ó. Ursus maior est venatore. Enquanto em português a gente usa a conjunção que para fazer esse complemento, o latim só muda a forma ali da palavra, né? Venatore. Isso é o que a gente chama de caso ablativo. Em geral, tudo que tem aí função adverbial, ou alguma coisa que a gente poderia classificar como função adverbial, vai estar nesse caso aí, caso ablativo. Né? Mais um exemplo, a mesma coisa, agora com preposição. Olha aí, ó, o caçador luta com o urso. Quando a gente tem preposição, o sentido vai depender da preposição especificamente, tá? Da preposição que a gente está usando. No latim, toda preposição é usada ou com o caso ablativo ou com o caso acusativo. Isso varia de língua para língua. Né? No grego, por exemplo, tem preposição que usa o caso genitivo, né? Outras que usam o dativo, e assim por diante. O russo tem um caso específico só para ser usado com preposições. Então, qual caso é usado com qual preposição, isso varia de uma língua para outra. Em geral, línguas que têm casos não usam com preposição o mesmo caso do sujeito. Tem exceções, né? Tem lá o Esperanto, por exemplo, em geral usa o nominativo com preposições, mas enfim. Normalmente, a preposição vai exigir algum caso aí que gira em torno de acusativo, dativo, ablativo, enfim. Tá? No caso aqui, venator cum urso pugnat. Esse urso está nessa forma por causa da preposição cum. A preposição determina aí qual a forma que o substantivo vai ter. Mesma coisa aqui, né, na voz passiva, o caçador foi morto pelo urso. A briga está feia aí, né? A voz passiva é o agente aí, né, o que realiza a ação. No português a gente expressa com a preposição por, né, pelo aqui, porque está juntado junto com o artigo, né? No latim vai ser a preposição a ou ab, que também exige a forma que a gente chama de ablativo. Então aí, venator ab urso occisus est. Invertendo aí os papéis, o urso foi morto pelo caçador. Mesma coisa, voz passiva, o agente marcado pela preposição por. No latim é a preposição a com o caso ablativo. Então, a venatore ursus occisus est. Okay? E aqui tem uma coisa interessante. Eu falei que a ordem das palavras no latim é quase que totalmente livre, mas tem limites. Né? Um desses limites é a posição da preposição. A preposição tem que vir sempre antes do substantivo, sempre colada ao substantivo. Né? Então, aí, ó, ab urso, cum urso, a venatore. Esse a, por exemplo, não poderia vir lá no final, ou sei lá,
depois de venatore, por exemplo, né, a preposição no latim tem que ficar sempre colada no substantivo a que ela se refere, e antes, né? Mas fora isso, a ordem das palavras é bem livre no latim. Bom, então você tem aí vários exemplos no latim mostrando aí o que é caso gramatical. Duas palavras aí, venator e ursus. Em cada uma das funções que essas palavras exercem, a gente encontra uma forma diferente. Tem casos ali, por exemplo, o dativo urso e o ablativo urso são iguais. É muito comum que aconteça isso, né? Tem formas aí que são compartilhadas entre os casos, tá? Mas você vê, por exemplo, que o mesmo não acontece com o venator, né? O dativo é venatori e o ablativo é venatore. Isso depende muito do modelo de flexão que cada palavra segue. Okay? Enfim, caso gramatical é isso aí, né? A palavra, ou mais especificamente, o substantivo, pronome, adjetivo e tal, tem formas diferentes que são usadas de acordo com a função sintática que a palavra vai exercer em uma frase. Tá? Se você muda a função sintática, você vai mudar a forma dessa palavra. Nesse vídeo a gente fez uma definição aí geral de casos gramaticais, demos alguns exemplos, né? Nos vídeos seguintes a gente vai começar a falar de casos específicos, tá? Vai ter, então, por exemplo, um vídeo só para falar do caso nominativo, outro vídeo só para falar do caso acusativo e assim por diante. Ok? Bom, por enquanto é isso aí. Até a próxima.